Pessoal, vamos começar mais uma gravação de modo caseiro, bem tupiniquim, do nosso módulo de Fisiologia Renal, que é parte da Fisiologia 2. Agora a gente vai iniciar o que na 12ª edição seria o capítulo 27, que trata da formação da urina pelos rins, reabsorção e secreção tubulares. Então, como a gente já havia mencionado na aula passada, o filtrado, depois que a substância ela é filtrada ali na parte do glomérulo e da cápsula renal, ela passa seguindo a ordem túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal, túbulo coletor e finalmente os ductos coletores que vão ser posteriormente excretados na urina, tá? Importante a gente saber que nesse processo todo vai existir uma troca entre substâncias que estão dentro do capilar sanguíneo para o túbulo renal. Lembrar que a gente tem toda a parte de túbulos do néfron sempre circundada por muita vascularização, a fim de que essa troca seja possível, tanto de substâncias que estejam dentro do túbulo consigam voltar para o capilar, como o contrário, de substâncias que estão no capilar sanguíneo também consigam ir para o túbulo renal. Então, quando a gente fala do processo de reabsorção e secreção tubular, a gente está falando de substâncias que passaram batido ali na primeira fase, que seria da filtração. E aí já nesse sistema tubular, os rins conseguem fazer essa troca de substâncias. E é importante a gente lembrar também que isso só é possível no sentido do mais concentrado puxando o solvente. Lembra que sempre o solvente ele vai em direção ao soluto. Então, se de um lado eu tiver uma substância muito concentrada, automaticamente a água vai ao encontro dela, tá? E aí, por último, na última aula, a gente comentou sobre a questão das proteínas e a questão de cargas elétricas que dificultam essa saída, tanto na parte de filtração e como aqui também na parte de reabsorção e secreção tubular. Quando isso acontece, ou existe alguma patologia, ou moléculas maiores vão ser de caráter obrigatoriamente por transporte ativo, tá? E aí é bom lembrar também que toda substância que também tiver ligada a uma proteína, ela vai seguir a ordem da proteína. Se ela está ligada, ela também vai virar uma molécula maior, que vai ser mais difícil passagem de um local ao outro, e ela também vai ser incorporada a esse sistema de cargas proteicas, né, que geralmente são negativas, e como as membranas tanto dos túbulos quanto dos capilares também são negativos, vai haver uma repulsão e a gente não consegue fazer essa troca, tá? Quando a gente fala de reabsorção, ela tem um papel muito importante nesse mecanismo de formação da urina. No caso, ela é mais importante do que o da secreção na determinação da intensidade final de excreção urinária. Isso a gente já consegue ver ali no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo que o livro traz pra gente. E aí adiante ele vai falando assim, ó: no entanto, a secreção é responsável por quantidades significativas de íons potássio, hidrogênio e de poucas outras substâncias que aparecem na urina. Então, observar que os exemplos que ele dá são de cargas positivas, certo? Mais adiante, então voltando aqui à figura, para a gente relembrar a aula passada, eu tenho as minhas substâncias que estão chegando pela via vascular e vão se incorporar a esse sistema de capilares, né, dentro capilares glomerulares, né, na parte inicial ali do néfron, para que se consiga fazer o processo de filtração. E essa figura também vem demonstrando como é o processo da reabsorção e da secreção, para onde estão indo as substâncias de um lado ao outro, se tratando de túbulo e vascularização, sendo que os processos de reabsorção e secreção, eles vão acontecer como sentido de troca nos capilares peritubulares. Adiante, a gente vai ter uma tabela, tá? Que é a tabela 27.1 do livro, e que é importante a gente observar que qual é a taxa de intensidade de filtração, de reabsorção e de excreção.
Então pega ali o exemplo da glicose, ela é totalmente filtrada pelo organismo, mas depois ela é totalmente reabsorvida e a quantidade excretada dela é zero. Então significa que se eu fizer uma dosagem de glicose na urina em um paciente em condições fisiológicas, que não tenha nenhuma patologia, que ele não tenha diabetes, que ele não tenha nada de problemas de doença renal crônica ou aguda, o correto é que que não apareça glicose na urina. Seguindo essa mesma regra, vocês podem observar as quantidades presentes dos outros íons e substâncias, né? Então, algumas substâncias elas vão ser parcialmente filtradas. Isso quando a gente vai observar, por exemplo, num resultado de algum exame, é por isso que a gente tem os parâmetros de normalidade. Então, até intensidade X é normal que eu tenha determinada substância ou no sangue ou na urina, dependendo de onde eu estiver dosando. Então, se a gente for resumir, o que é a urina? É a excreção urinária, né? A excreção urinária ela é igual a filtração glomerular menos a reabsorção tubular mais a secreção tubular. Sendo que essa reabsorção tubular, ela é quantitativamente grande e ela é muito seletiva, porque o organismo ele tenta de toda forma poupar o máximo possível de substâncias que ele utiliza no meio interno, né? O interesse do organismo é jogar fora metabólitos que possivelmente seriam tóxicos ou que não vão servir para nada, aqueles restos, certo? Seguindo a ordem aqui do capítulo, eu gostaria que vocês dessem bastante atenção nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro subcapítulo, tá? Que ele vai explicando a tabela detalhadamente. Vocês não precisam decorar esses valores, porque na prática clínica, quando a gente precisa mensurar isso, eu sempre tenho os parâmetros que já vêm no exame, tá? É só assim, e com a prática, obviamente, a gente vai decorando isso também. Mas é importante nesse momento vocês conhecerem para terem uma ideia de proporção do quanto essas substâncias estão presentes no organismo. E relembrando lá o que a gente aprende na citologia, que também falamos um pouquinho na aula passada, a gente tem vários tipos de transportes celulares, sendo que alguns deles, né, não vão haver gasto energético e outro no caso do transporte ativo, eu tenho o gasto de ATP. Observando aqui essa figura que está sendo projetada, então observem que do lado direito da figura está mostrando o que seria dentro do lúmen, né, do meu túbulo renal, né? Imaginem que ali aconteceu o processo de filtração e quais são as possibilidades de uma substância voltar para o capilar peritubular partindo de dentro do túbulo. Então, seguindo ali, inicialmente ela tem a possibilidade de passar do túbulo para o capilar via paracelular, ou seja, entre uma célula e outra existe uma brecha e ela faz esse transporte por essa via, entre uma célula e outra, tá? Existe a via transcelular, que essa substância ela vai ser passada por dentro da célula, ou seja, por dentro de uma primeira membrana, depois de uma segunda membrana, até que ela consiga chegar no capilar peritubular. E os solutos, né, principalmente os íons que a gente viu ali como exemplo um pouquinho antes, a gente tem a passagem deles tanto por transporte passivo, por difusão facilitada, por transporte ativo com gasto de ATP, e a gente tem transporte de solutos via paracelular sempre com o carreamento da água junto. Então a água ela é atraída por esses solutos, né, de cargas compatíveis e consegue também fazer esse retorno. Na verdade, o organismo, a maior parte da água toda que é filtrada, ela acaba retornando para a circulação, tá? E o menor percentual dela é o que chega à urina da gente para parte de excreção. A água também, quando ela vai sozinha, quando ela não passa indo atrás de algum soluto, ela faz o processo comum de osmose mesmo e consegue também ser reabsorvida. Diante dessa figura a gente consegue ver que ocorre a filtração, ocorrem várias vias de dentro do túbulo, sentido capilar peritubular, para que as substâncias possam voltar, sendo elas transporte ativo ou passivo ou osmose, tá? No caso da água.
Esse processo é chamado de reabsorção e aquilo que sobra é o que vai ser excretado, é o que a gente vai chamar de... Esse slide, que é um apanhado aqui do que o livro traz, ele é basicamente o que eu falei aí de forma resumida, né? Então, os solutos, eles podem ser transportados através das células epiteliais ou por entre as células epiteliais. Esse slide, ele vem explicar detalhadamente aquela figura que eu mostrei anteriormente. O transporte ativo primário, através da membrana tubular, está ligado à hidrólise de ATP, porque é um transporte ativo. A reabsorção ativa secundária ocorre através da membrana tubular. Existe também a secreção ativa secundária nos túbulos. Em alguns momentos é possível que haja o processo de pinocitose. Lembram como é o processo de pinocitose? Que a célula faz a fagocitose, é o processo de englobamento de pequenas partículas sólidas. E a pinocitose é o englobamento pela membrana celular de pequenas partículas líquidas, tá? Então, nesse caso, pode ocorrer também o processo de pinocitose dentro do mecanismo de reabsorção tubular. O transporte máximo para substâncias que são reabsorvidas ativamente, a gente vai ver mais detalhadamente adiante. Eu peço que vocês, quem está com a 12ª edição, na página 344, o subtítulo aqui que fala transporte máximo para substâncias que são reabsorvidas ativamente, certo? Que faz alusão a esse penúltimo tópico aqui do slide. O que é esse transporte máximo? Toda vez que eu falo de transporte com necessidade de carreador, esses carreadores eles são proteicos. Então, a grosso modo, se eu tiver 100 carreadores, eu só tenho possibilidade de fazer o carreamento de 100 moléculas. Então, o que é esse transporte máximo? É quando todos os meus carreadores estão ocupados fazendo o transporte de alguma molécula. Ele chega no limite e ele só vai dar conta de transportar aquele limite que existem moléculas carreadoras e não mais do que isso. Esse último tópico, ele está no último parágrafo da página 345 do Guyton, tem como título substâncias que são transportadas ativamente, mas que não exibem transporte máximo, tá? Então, inicialmente, o livro ele vem explicando sobre algumas substâncias que são reabsorvidas passivamente, não demonstram transporte máximo, pois a sua intensidade de transporte é determinada por outros fatores, mas aqui ele começa explicando o transporte passivo. Ele vai levando a gente na leitura a entender o que é o transporte gradiente tempo. E quando isso acontece, ele é determinado e dependente do quê? Do gradiente eletroquímico para a difusão de uma substância através da membrana, da permeabilidade da membrana para a substância e o tempo em que o líquido que contém a substância permanece no túbulo, já que a gente está falando de um processo que é dinâmico e que a cada bombeamento cardíaco esse sangue circula e tudo vai fluindo, né? Tanto dentro do vaso quanto o líquido que já está dentro do túbulo, né? E aí ele mostra que algumas substâncias transportadas ativamente, elas também possuem essa característica de transporte gradiente tempo. E daí eu coloquei também uma figurinha para vocês conseguirem relembrar a parte do transporte passivo e do transporte ativo, com e sem gasto de energia, né? Como é que ocorre em cada uma dessas, para vocês conseguirem relembrar daquilo que já foi visto na disciplina de citologia. E também dos processos de fagocitose, pinocitose e endocitose. Os parágrafos adiante e os subtítulos que vêm, né, posteriormente aqui no livro, eles vão falando em detalhes o que essa figura traz em resumo. Então, no túbulo proximal, a gente tem a reabsorção já de 100% da glicose, de aminoácidos, de vitaminas. A gente tem a reabsorção de boa parte do sódio, de cloreto e da água. E aí, essa figura vai mostrando esse gradiente de concentração da urina,
que ocorre na alça de Henle com a absorção do sódio, do cloreto, nas outras partes tubulares também, a reabsorção da água no túbulo distal e no ducto coletor. Prestem atenção bastante nessa figura, porque por ela vocês conseguem ir lendo os parágrafos do livro e entendendo o que ele está querendo dizer, visualizar. Eu imagino que nessa parte aqui o Guyton até pecou um pouquinho porque faltava uma figura dessa que resumisse, tá? Esse é de um outro livro que eu não me recordo o nome. Tem um momento aqui do livro que ele traz esses dois conceitos que vai servir para a fisiologia renal como um todo, que é o mecanismo de cotransporte e de contratransporte. O mecanismo de cotransporte, ele é quando uma molécula ela está agarrada a outra e segue o mesmo fluxo, a mesma direção. Ou seja, se ela está indo do túbulo em sentido, se uma substância está indo em sentido túbulo para capilar peritubular, as duas substâncias vão juntas nessa mesma direção. E o contratransporte, ele é como se fosse uma catraca. Lembra lá da catraca de um ônibus? Cada pessoa de um lado, ou uma porta rolante, uma querendo sair, a outra querendo entrar. Esse processo acontece na membrana quando eu tenho uma substância que quer ir em direção ao capilar peritubular e outra que quer ir em direção ao túbulo renal. Então, o organismo utiliza desse mecanismo de contratransporte a fins de preservar a energia e conseguir fazer o transporte de duas moléculas para lados diferentes ao mesmo tempo. Até a página 353, até o primeiro parágrafo da página 353, ele vai falar esse processo de resgate de substâncias detalhadamente e quais substâncias são resgatadas de cada porção dos túbulos renais, que é o que essa figura traz resumidamente aqui para vocês. Depois, ele inicia o estudo sobre a regulação da reabsorção tubular, falando sobre as pressões hidrostáticas e coloidosmóticas intersticiais renais, o efeito da pressão arterial sobre o débito urinário e o controle hormonal. A partir da página 356, que inicia nesse tema, efeito da pressão arterial sobre o débito urinário, os mecanismos de natriurese pressórica e diurese pressórica, ele vem falando de forma mais detalhada sobre todo aquele processo que eu expliquei para vocês na aula passada, desenhando no quadro o mecanismo do sistema renina-angiotensina-aldosterona, acrescentando ali por último parágrafo que fala sobre o ADH, né, que é o hormônio antidiurético, e a capacidade dele, a atuação dele na reabsorção de água. Eu gostaria que vocês dessem bastante atenção, porque eu acho que esse daqui é talvez a parte principal que nos interessa, porque vai servir muito para vocês depois na farmacologia também. Então, as duas páginas 356 e 357, se vocês puderem até ler mais do que uma vez, eu acho que seria bastante interessante. Aqui essa parte é mais experimental e é aqueles trechos que eu falo para vocês que eu acho que o Guyton viaja demais. Nesse momento não tem tanto interesse, então vocês podem poupar a leitura, porque na prática clínica, hoje em dia, a gente já tem outras formas, né, de quantificação sem ser esses cálculos manuais, que facilitam bastante a nossa vida e possibilitam o entendimento e o perfil do paciente de uma maneira geral muito bem, sem tanto trabalho assim. Então, a título de conhecimento, essas últimas páginas aqui, olha, que vem com esses quadros amarelos, são sempre as partes experimentais do capítulo, tá? Que ele vai descrevendo basicamente como que essas coisas foram descobertas. Esse trecho aqui vocês não precisam ler, tá? A não ser que tenham curiosidade sobre, não faz mal nenhum a leitura. E pra gente finalizar aqui as nossas instruções de aula, sempre rola, quando é a aula presencial, sempre rola uma pergunta, né? Por que o sódio é Na, por que o potássio é K, enfim, aí a gente volta lá na tabela periódica, porque a gente usa muitos termos, natriurese, né?
hipercalemia, hipocalemia. Então, na prática clínica, vocês vão ver muito essas denominações. Então, para a gente lembrar que o sódio é o símbolo Na, que é o nátrium, por isso que a gente fala de natriurese. O potássio é o K, que é o cálium, por isso que a gente fala hipercalemia, hipocalemia. Tudo bem?